Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos com a nova edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E hoje, que é dia 15 de outubro de 2021, consultamos novamente o nosso e-mail e encontramos algumas perguntas, entre elas a da mesma jovem que nos fez pergunta sobre as influências dos espíritos que a igreja chama o Satanás, e nós então oferecemos a resposta segundo o Espiritismo. E esta mesma jovem, que é da Igreja Batista, ela volta a nos perguntar se uma pessoa analfabeta, quer dizer, que não sabe ler nem escrever, pode ser um médium. Pode sim, pode, porque a mediunidade independe de inteligência. A mediunidade independe de ser mulher ou de ser homem, de ser alfabeto ou analfabeto, porque o médium é o instrumento dos espíritos. O médium, ele é a caneta dos espíritos ou a voz pela qual os desencarnados falam, quando o médium é de incorporação, ou é o médium falante, como Allan Kardec explica no livro dos médiuns. E aqueles que escrevem, os espíritos escrevem pela mão dele, são os psicógrafos. Chico Xavier reunia essas duas faculdades. Enfim, Chico Xavier, que era o modelo de mediunidade, de médium espírita, ele possuía todas as faculdades mediúnicas, de visão, de audição, de inspiração, de intuição, psicógrafo, médium falante, ou seja, que nós falamos normalmente no centro espírita, o médium de incorporação que o espírito atua e fala por ele, pela voz dele. Independe dele ser intelectual ou não, de ser alfabetizado ou não, e os espíritos fazem isto. E de modo que, porque eu apenas acrescentando, em princípio, todos os homens são médiuns. Por quê? Porque recebem inspiração do mundo espiritual, dos seus guias, dos seus protetores invisíveis. Então, esse canal mediúnico se chama inspiração. É o canal mediúnico, por onde os espíritos falam com os homens, através dos médiuns. Por isso é que, dentro dessa faculdade mediúnica de inspiração, Allan Kardec diz: todos somos médiuns. Se a humanidade tivesse uma humanidade dobrada, ou seja, 15 bilhões de habitantes, porque atualmente temos 7,5 bilhões de habitantes, aí seríamos, aqui na Terra, 15 bilhões de médiuns de inspiração. Não são médios, todos não são médios ostensivos, conforme Kardec diz. O médio ostensivo é aquele de psicografar, é aquele que o espírito fala pela boca dele, é o de incorporação. O médio de materialização, que fornece energia para os espíritos tomarem a forma que tinham aqui na Terra, embora temporariamente, por algum instante, ele toma aquela forma e depois desaparece. Tem que ter um médium para fornecer essa energia, que é o ectoplasma. Aí todo mundo não tem essa mediunidade, não é ostensivo nesse tipo de mediunidade. Todos os médiuns não são médios de vidência, que são mediunidade, que é mediunidade especial. Todos não são auditivos, ouvem as vozes dos espíritos, mas todos em geral, conforme Kardec, somos médiuns, porque recebemos as inspirações do mundo espiritual. A ação dos mortos se faz
para toda a humanidade através da inspiração, que a inspiração é a mediunidade mais simples. É esta daí. E de maneira que, para um esclarecimento mais apropriado, mais minudenciado, nós vamos passar a palavra ao próprio Allan Kardec, em resposta ao que pergunta a nossa irmã da Igreja Batista, que é no livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, no capítulo 3º, e o item é número 51. Allan Kardec dizendo que o médium não passa de um instrumento dos espíritos. O médium é um instrumento dos espíritos, ou seja, os espíritos se comunicam com os homens através do médium, e todos somos médiums, na forma que acabamos de dizer. Aí Kardec diz aqui, apenas para esclarecimento e fonte de pesquisa para todos. É desse modo, diz Kardec, que existem médiuns, desenhistas, pintores, músicos, poetas, embora todos estranham às artes do desenho, da pintura, dessas artes. Eles não conhecem. Os médiuns, muitos deles, não conhecem a arte, mas quando estão atuados pelos espíritos, eles fazem pintura, e as melhores, porque quem pinta não é ele, quem pinta é o espírito do pintor, que foi pintor aqui na Terra. Aí usa o quê? A mão do médium para pintar. Por isso é que Kardec diz que o médium é mero instrumento, é a mão dos espíritos, o médium. Aí ele diz, da pintura, da música e da poesia, médiuns letrados, existe também iletrados, quer dizer, médiuns que não têm cultura, mas que escrevem sem saber ler e nem escrever. São que analfabeto de pai e mãe, mas quando os espíritos incorporam nele, ou usam a mão dele, eles escrevem. Escreve muita coisa, muita sabedoria, filosofia, ciência, porque quem escreve, esse é o princípio, não é o médium. O médium é o instrumento, é o lápis, diríamos assim. Quem escreve é o espírito que está no mundo espiritual, que conhece a arte. Aí usa o médium para poder escrever, falar, ditar, fazer muitas coisas. E foi dessa forma que o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, foi ditada pelos espíritos para Maomé. Maomé era o profeta. Foi através dele que saiu a Bíblia dos muçulmanos, que se chama o Alcorão. Os espíritos ditavam para Maomé, porque ele é médium. Maomé não escrevia, mas ele ditava. Os espíritos ditavam para ele e ele ditava para os copistas, os auxiliares dele, e os copistas passavam tudo para o papel. Juntaram e desses ditados saiu o livro que se chama a Bíblia, o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos. Fora outros exemplos que temos na história da mediunidade aqui do planeta Terra. E continua Kardec. Médiuns iletrados que escrevem sem saber ler, e nem tão pouco escrever. Médiuns polígrafos, que reproduzem diferentes gêneros de escrita. Imita, não imita. É o espírito que assina com sua própria assinatura quando ele esteve aqui na Terra. Esse espírito tem a sua assinatura. No mundo espiritual ele me usa como médium e eu escrevo exatamente a minha assinatura, a assinatura do espírito, através da minha mediunidade, e outros casos iguais. E algumas vezes, segundo Kardec, com uma perfeita exatidão, aqui o espírito tinha, enquanto vivo, a mesma letra. Tem afinidade, o médium tem aquela afinidade com o espírito, e o espírito escreve com a sua própria letra que tinha aqui na Terra, que quem conheceu aquele espírito,
que olha, que compara a que o médium tirou, é exatamente igual, inclusive na própria assinatura. E diz mais Kardec, e algumas vezes com uma perfeita exatidão, a que o espírito tinha enquanto vivo. Perfeita a letra dele, a caligrafia dele quando era vivo. Aí Kardec acrescenta médiuns também poliglotas. Quem são os médiuns poliglotas? São os médiuns que não sabem as línguas, só sabem muito mal a dele, e também é analfabeto, não sabe ler nem escrever, mas quando estão com o espírito atuado, aí eles escrevem e falam fluentemente 4, 5 idiomas que ele mesmo não conhece, mas são os espíritos que conheceram aquela língua que fala através dele ou escreve através do médium. É o que Kardec chama médiums poliglota. Poli quer dizer muitas línguas, que falam ou escrevem em línguas que lhes são desconhecidas, são línguas estranhas. E este então é o fenômeno mediúnico que vem provar que os mortos não morreram e que eles se comunicam com os vivos através de quem? Do médium, que o médium é o instrumento dos espíritos. E assim nós vamos encerrar o nosso programa, que é Encontro com o Espiritismo, que o tema de hoje foi sobre os médiuns analfabetos, respondendo à pergunta da nossa irmã, que pergunta: o analfabeto pode ser médium? Essa é a pergunta, a resposta é esta: pode sim, e sempre existirá esse tipo de médium, e sempre existirá. Muita paz para todos, e voltaremos, mas antes gostaríamos de esclarecer um ponto aqui em que encontramos nesse livro Obras Póstumas, em que um espírito elevado, ele diz neste livro aqui, logo no frontispício deste livro, que é Obras Póstumas de Allan Kardec, ele diz: é preciso propagar a moral e a verdade. É preciso divulgar, propagar a moral e a verdade. E é isto que a doutrina espírita exatamente cumpre a sua missão. Muita paz, e retornaremos com um novo programa sobre, desta feita, a obsessão e a possessão dos espíritos sobre as pessoas. Muita paz para todos.